Boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Tadel Online. Nessa noite nós queremos continuar a falar a respeito de temperamentos. Tem sido uma grande bênção, um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo de autoconhecimento. Nosso desejo é que você se conheça melhor e que através dessas aulas, desse treinamento, nós possamos entender como que o Espírito Santo trabalha na nossa vida a fim de direcionar o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, o nosso ser humano interior, a fim de viver a vontade dEle. Eu tenho certeza que você vai gostar cada vez mais de tudo aquilo que você está ouvindo, aquilo que você ouvirá aqui nessa noite. Então, eu convido você nesses primeiros minutos a você colocar toda a sua atenção nessa ministração, que você possa pegar lá o seu bloco de anotações, seu papel, sua caneta, para que você possa colocar, rabiscar, colocar no papel aquilo que você está aprendendo, aquilo que você acha interessante. Por que fazer isso? Porque isso é um modo de nós aprendermos mais. É uma das maneiras que nós temos de poder fixar aquilo que nós estamos ouvindo. É uma maneira de você interagir com aquilo que está recebendo. Se você apenas ouvir a minha ministração, certamente você vai, ao final dela, receber muito, mas ainda não se compara quando você coloca isso no papel, porque você está interagindo com esse conhecimento que você está recebendo. Você está interagindo com esse aprendizado. Então, eu recomendo para você fazer isso. E se você assim quiser e desejar, você pode, em algum momento, tirar um print, tirar uma foto dessa imagem e postar nas suas redes sociais. Se possível, coloque e marque a nossa amada igreja, para que a gente possa, através dessa mensagem, alcançar mais e mais vidas desse modo. Tá bom? Se você gostar dessa ministração, se você está gostando dessa série de mensagens sobre temperamentos, eu recomendo também você curtir, seja no Facebook, seja no YouTube, você curtir essa transmissão, você comentar aquilo que você está recebendo. Isso é muito importante para aumentar o número das pessoas que vão poder receber essa mensagem, receber essa transmissão também, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? Lembrando para você que está no YouTube, que você pode se utilizar do bate-papo, que tem aí à sua disposição, mas lembrando que esse bate-papo, à medida que essa transmissão acaba, ele perde sentido. Ele é importante para esse momento, para nós conversarmos uns com os outros através desse chat, desse bate-papo. Mas se você quer comentar de modo que o seu comentário fique, de fato, fixado e possa ser relevante para outras pessoas e ajudar no engajamento dessa transmissão, então eu recomendo que você possa fazer esse comentário abaixo desse vídeo, ok? No comentário principal da nossa transmissão aqui no YouTube. Se você está no Facebook, você pode fazer o seu comentário, a maneira como você desejar. Todos esses comentários são fixados no Facebook para que eles possam ser vistos posteriormente também, ok? Glória a Deus. Para você que está conosco hoje e não pegou ainda as outras ministrações, eu recomendo para você, nós nesse mês de julho, nós estamos ministrando uma série de mensagens a respeito do tema temperamentos. Nós estamos embasando num livro muito conhecido, chamado Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Esse escritor, há muito tempo atrás, esse livro já tem um bom tempo, ele escreve a respeito de cada temperamento baseado numa teoria muito antiga, chamada Teoria dos 4 Temperamentos. Ok? Nós já abordamos 2 desses temperamentos. Hoje é o 3º e nós finalizaremos na próxima semana. Ok? Glória a Deus. Então, vamos ao temperamento dessa noite. Nós queremos conversar nessa noite a respeito de mais um temperamento. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Nós estamos falando a respeito do tema temperamentos. Glória a Deus. Tem sido uma bênção, tem sido muito pertinente, muito relevante, todas essas ministrações. E para facilitar a nossa compreensão, vamos falar desses temperamentos baseado como num círculo. Vamos fatiar esse círculo como se fosse um pedaços de pizza. Na primeira ministração, na nossa primeira aula desse treinamento, nós falamos a respeito do sanguíneo. E nós enfatizamos um personagem bíblico com o temperamento sanguíneo, que é Pedro. Depois, na semana passada, na segunda semana da nossa ministração, nós falamos a respeito de um outro temperamento,
que é o temperamento do colérico, ok? E nós falamos do temperamento colérico baseado num perfil de temperamento de um personagem bíblico chamado Paulo, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Um grande homem de Deus, assim como Pedro foi um grande homem de Deus. Nessa noite nós vamos falar a respeito do melancólico, ok? Melancólico. Essa é a nossa ênfase aqui nessa noite. E na semana que vem nós encerraremos essa série de mensagens falando a respeito do fleumático, ok? Então, para facilitar a compreensão, nós vamos falar aqui desse lado a respeito de qualidades positivas do melancólico, e desse outro lado nós vamos falar a respeito de uma lista de características negativas do melancólico, ok? Então vamos colocar aqui para poder facilitar a compreensão, vamos assim chamar, qualidades de um melancólico, e desse outro lado nós vamos falar a respeito, eu vou chamar esse nome, não é um nome muito simpático, muito bom, mas eu creio que você entende muito bem, os defeitos de um melancólico. Defeitos, ok? Ou seja, se você assim preferir, características positivas e características negativas desse perfil do melancólico. Pois bem, uma característica positiva do temperamento do melancólico, uma qualidade, quando nós falamos a respeito do melancólico, é de que ele é extremamente habilidoso. Então vamos colocar essa palavra aqui, e conforme essa explicação dessa noite, você vai com certeza entender melhor. Opa, vamos apagar aqui, habilidoso, habilidoso. Além de hábil, habilidoso, capaz, extremamente capacitado, uma outra característica é que ele é minucioso. Uma qualidade, ele é extremamente minucioso. Minucioso, ok? Outra característica, como uma qualidade, que nós vamos falar a respeito disso nessa noite, é que ele é sensível. Extremamente sensível. Outra característica importante, que nós vamos explorar aqui como uma qualidade, como uma característica positiva, mas dependendo da situação ela pode se transformar em algo muito negativo, nós vamos falar disso ao longo dessa ministração, é a característica de ser perfeccionista. O melancólico, ele tem uma tendência grande, até mesmo exagerada, ao perfeccionismo. Então, a palavra que deriva e denota perfeição naquilo que faz. Então, vamos colocar aqui perfeccionismo. Perfeccionismo. Muito bem, habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista. Também nós vamos mencionar a respeito de uma capacidade, de uma sensibilidade muito aguçada no quesito, poderia colocar como esteta, mas eu vou utilizar a expressão estética. Ou seja, é alguém que tem uma habilidade estética muito grande, muito acentuada na comparação com os demais. Ok? Então ele é alguém esteta, tem a capacidade de explorar muito bem o campo da estética em relação a tudo aquilo que pode ser contemplado, aquilo que pode ser alvo da sua atuação. Além disso, ele é alguém idealista, ok? É alguém idealista. Nós vamos explorando, na medida que nós conversarmos mais a respeito de um personagem bíblico, você vai entender mais a respeito dessas características na vida dele. Idealista, ele é alguém extremamente leal. Lealdade é uma característica muito importante na vida de um melancólico, bem como ele é alguém muito dedicado. Extremamente dedicado. Bom, essas seriam qualidades positivas, seriam características positivas, seriam qualidades. Vamos falar um pouquinho a respeito de características negativas, aqueles defeitos
da realidade inicial, facilmente percebida na carne, vamos assim dizer, do melancólico. Dentro da compreensão bíblica de carne e espírito, nós estamos fazendo uma análise da carne, estamos fazendo uma análise da alma de um melancólico. Obviamente, nós não estamos ainda falando a respeito do tratamento do Espírito Santo, o quanto que o Espírito Santo trabalha com isso, a fim de potencializar essas qualidades e minimizar esses defeitos, mas é importante que se diga que essa realidade, ela perdura, ela permanece. Ou seja, o que eu quero dizer é que o melancólico não deixará de ser melancólico. A diferença é que ele passa a ser um melancólico controlado, direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. E isso é uma grande bênção. Ele é alguém que vai ser poderosamente usado nas mãos de Deus, ok? Mas vamos então às características negativas da vida de um melancólico. E uma característica é quanto ao seu egoísmo. Então ele tem uma tendência a uma visão egoísta. Egoísta. Muito bem. Além disso, ele tem essa expressão, eu vou mencionar, mas é importante explicar um pouquinho. Ele tem uma característica de ser amuado. Ele é alguém que, fruto da sua sensibilidade, facilmente se machuca e fica diante de uma realidade de mágoas, ressentimentos, entristecido. Por isso o nome melancólico vem de melancolia, uma capacidade de acabar retendo e ressentindo muito com aquilo que recebe. Então vamos colocar aqui amuado. Acredito que você entende essa expressão. Além disso, ele tem uma tendência forte, muito forte, está muito ligado a essa nomenclatura, melancólico, vem de melancolia. É uma capacidade grande de ser pessimista, enquanto outros temperamentos já mencionados anteriormente têm uma tendência a ser otimista. O melancólico, ele tem uma visão a partir dele mesmo e do mundo pessimista. Tem uma capacidade de fazer com que as situações negativas se sobressaiam na comparação com as questões positivas. Então ele tem uma tendência ao pessimismo, ele é naturalmente pessimista. Ok? Muito bem. Ele é alguém diferente do sanguíneo, diferente do colérico, até porque essas duas realidades aqui, nós poderíamos fazer com que esses 4 temperamentos, numa questão assim bem rasteira, simplista, nós poderíamos dizer que esses 2 aqui de cima, o sanguíneo e o colérico, eles são exteriorizáveis, eles têm demonstrações externas muito mais fáceis de serem percebidas, eles são extrovertidos, e esses 2 aqui de baixo têm uma tendência à introversão. Então, é necessário muitas vezes caminhar mais próximo para poder identificar essas realidades, tanto o melancólico quanto o fleumático, que ainda nós vamos falar na semana que vem. Então esses 2 aqui são mais introvertidos, ok? E dentre as características negativas, os defeitos de um melancólico, também tem um fator que em alguns aspectos é maravilhoso e ajuda muito, mas na maioria das situações práticas da vida acaba atrapalhando muito, que ele é extremamente teórico. O melancólico, ele é teórico por excelência e por essência. Teórico. Ok? Além disso, até pelo seu excesso de teoria, até pelas complexidades da sua própria alma e pelas habilidades extremadas de inteligência e dotes em relação à capacidade mental do melancólico, ele tem uma tendência a uma confusão interna, muitas vezes. Então ele tem uma tendência a ser confuso. É um perfil um tanto mais confuso na comparação com outros que são mais simples. Ok? Confuso. Além disso, fruto dessa introversão e fruto da complexidade da sua própria alma, ele tem, na comparação com os outros 3, entre os 4,
o melancólico, ele tem uma tendência a ser antissocial, ok? Então, antissocial. Vou colocar antissocial com 2 S para fazer de acordo com a nova ortografia. Antes era anti-social. Então, antissocial. Além disso, ele, dada essa complexidade de alma, e dado uma habilidade analítica muito grande e teórica muito grande, ele tem o que acaba sendo um defeito, muitas vezes, ele é extremamente crítico, uma habilidade crítica demasiada, o que às vezes o torna muito melancólico, por isso o nome. Então ele é muito crítico. Muito bem, egoísta, moado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico. Além disso, ele tem uma tendência, é a maneira como ele digere e como ele reage muitas vezes internamente, e por ser muito teórico e pela maneira como a alma dele é composta naturalmente, nós estamos falando a respeito de uma realidade natural, ou seja, é como ele vem ao mundo, não necessariamente como o Espírito Santo faz com que ele termine a sua experiência. Mas o começo, a maneira inicial dele é essa que nós estamos apresentando aqui. Então, diante de uma série de realidades, ele tem uma tendência a ser vingativo. Na comparação com outros temperamentos, essa característica se destaca bastante. Ok? Muito bem, e para fechar no nosso quadro aqui, ele tem uma tendência grande a ser inflexível, ou seja, ele não é maleável, ele não é alguém que facilmente se dobra, se rende, muda, então ele exige mais de um tratamento, quando alguém deseja colocar ele como alvo de algum tratamento, vai exigir mais, por ele ser inflexível. Vamos colocar aqui, inflexível. Muito bem, repetindo para que a gente possa enfatizar, estamos falando a respeito do temperamento do melancólico, suas qualidades e defeitos. Então, como qualidades, nós estamos falando a respeito dele, como sendo alguém habilidoso, uma capacidade grande, minucioso, envolto a detalhes, muito sensível para isso, por isso sensibilidade, é uma característica muito grande do melancólico. Isso faz com que uma série de atividades e profissões e vocações estejam ligadas a essas características. Quando você espera algumas características como essas para um profissional, para uma vocação, para uma carreira, obviamente o melancólico vai se destacar em meio a essas características aqui desse perfil esperado diante de algumas situações. Então ele é sensível, ele tem uma tendência ao perfeccionismo. Isso pode ser uma grande qualidade, como pode ser um desastre na vida dele, dependendo como ele vai lidar com isso. Ele é alguém que tem uma habilidade estética, visual, ele é alguém que tem por causa da sua sensibilidade, ele é dotado de uma capacidade artística muito grande, tem uma noção, na comparação com os demais, para as artes de modo geral, muito grande, muito acentuada. Ele é idealista. Ele é alguém, esse idealismo fala a respeito de uma visão de mundo, fala a respeito de uma ideia pela qual se segue. Ele é leal, fiel, ele é dedicado naquilo que faz, são características positivas do temperamento melancólico. E os seus defeitos são egoísmo, ele é um tanto fechado demais. Muitas vezes esse fechado demais e amuado significa em função de alguma realidade que ele está se autoprotegendo, ele tem essa capacidade de autoproteção muito acentuada, por isso ele se fecha muito no seu próprio mundo. Ele tem uma tendência de ver a vida, os seus óculos têm uma tendência a ser pessimista, ver a vida a partir de si mesmo e fora de si mesmo, o mundo externo de uma maneira pessimista. Ele é muito teórico, então tudo aquilo que envolve teoria, ele tem uma tendência a ir muito bem. Ele é confuso na comparação daqueles que têm uma alma um pouco mais simples. Ele é alguém que, por vezes, se perde em meio às suas tensões da sua própria alma, porque a alma dele joga ele para um lado e para o outro, dependendo das circunstâncias, da situação que está acontecendo. Ele tem uma tendência a ser antissocial, ou seja, ele
por vezes evita relacionamentos, não é muito chegado a um número grande de amizades, porém, ele é leal. Então, os poucos amigos que tem, ele costuma ser muito leal e muito fiel a essas amizades. Ele é alguém muito crítico, na comparação com os outros, ele é o mais crítico dentre todos, e ele tem um perfil, uma vez machucado, de ser vingativo. Ele gosta de uma justiça e punir, não necessariamente do jeito de Deus, e não necessariamente de acordo com a justiça do Senhor, mas o seu perfil envolve essa vingança por um senso muito grande de justiça, ok? E ele é inflexível, tem uma tendência grande a não ser maleável, dobrável, mudado, ok? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso e procurar entender também, através de um personagem bíblico, um perfil como o melancólico. Muito bem. Então, esse panorama, esse quadro geral, nos ajuda a entender melhor a respeito desse perfil e facilita muito a nossa compreensão. Talvez até você, nesse exato momento, já consiga identificar pelo menos um, ou dois, ou mais homens de Deus, cujo perfil é esse que eu acabei de dizer para você. Nós vamos escolher um, e nós vamos basear toda a nossa explicação em cima de um. Mas a verdade é que nós podemos falar de muitos personagens bíblicos. Muitos que têm características similares a essa. Como Salomão, como Elias, como Eliseu, como Jeremias, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Jonas, como João Batista, como o discípulo, o apóstolo João, como Tomé, entre vários outros personagens bíblicos. Mas nós vamos deter num que nós temos muita informação bíblica a respeito dele e vai nos ajudar a explicar a respeito do perfil do melancólico e também nos mostrar como que o Espírito Santo costuma lidar, tratar e transformar a vida de um melancólico a fim de que ele possa servir a Deus com excelência, com toda a sua qualidade e tentando de algum modo minimizar, diminuir os seus defeitos a fim de não atrapalhar a vontade do Senhor. Então você tem uns 3 segundos aí para pensar em algum que não foi citado. Então, talvez você está pensando, acho que é 3, 2... Chegou a alguma conclusão? Muito bem. Então, o personagem que nós vamos falar nessa noite começa com M e termina com Moisés. É o Moisés. Glória a Deus. Moisés, ele é um personagem tipicamente melancólico. E nós temos muita base para poder falar sobre isso. Afinal de contas, fruto das suas características, das suas extremas habilidades, da sua capacidade estética, gráfica, da sua habilidade de ser um mestre, de ser uma mente brilhante, um homem dotado de uma inteligência acima da média, nós conseguimos ver ele por meio dos seus escritos. Obviamente, a Bíblia deixa claro que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas a inspiração do Espírito Santo de Deus sobre a vida de um autor bíblico que escreveu alguma parte da Bíblia, não retira a personalidade do escritor. E nós conseguimos perceber a personalidade e também o temperamento do escritor na mesma medida em que nós percebemos claramente a inspiração do Espírito Santo de Deus, a fim de que ele pudesse colocar isso num papiro, para depois se transformar num papel e chegar até nós hoje, ou talvez até no seu tablet, ou no seu smartphone. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho, para poder entender a respeito desse tema, vamos falar a respeito do Moisés. E nós já mencionamos um tanto a respeito dessas características do melancólico, mas é importante que nós entendamos assim que dentre os 4, alguns acreditam que o melancólico é o mais rico temperamento dentre os 4. Por quê? Porque a riqueza desse temperamento está no fato de ter naturalmente uma mente privilegiadíssima. É uma tendência natural a mente do melancólico ser privilegiada na comparação com os demais, e também pelo fato de que a sua alma, a sua psique, a sua realidade interna, ela é capaz de experimentar toda a gama de emoções existentes dentro de uma alma humana. Então o melancólico, ele tem
a possibilidade ao longo da sua vida de tocar todo esse cenário, todos esses limites. Agora, claro que isso envolve um risco enorme, um risco grande demais. E é justamente por isso que o nome é dito como melancólico. E esse melancólico não vem simplesmente por quão talentoso ele é, mas sim por uma tendência natural, tendo em vista que ele toca com muita habilidade, tanto uma capacidade exagerada da mente humana, quanto também das emoções e dos sentimentos humanos, então ele tem uma tendência grande a entrar num processo até mesmo depressivo e melancólico, por isso o nome melancólico. Então, o grande risco desse temperamento é justamente, na medida que ele toca tantos sentimentos, essa gama, esse universo de sentimentos que podem povoar a mente, o coração desse melancólico, há uma chance grande dele se perder em meio a pensamentos negativos. Há uma chance grande de ele ter uma tendência exagerada a um pessimismo, a um desencanto, a uma desvalorização das coisas e até mesmo da vida. Então, quando você olha ao longo da história, não apenas da Bíblia, você percebe claramente que os maiores gênios da humanidade, tanto da antiguidade até mesmo da atualidade, eles têm, uma grande parte deles, um perfil melancólico superdotado. Ou seja, além de tudo isso que nós estamos falando, é isso potencializado. Então imagine a capacidade que tem esse perfil de temperamento. Mas infelizmente, e isso é triste, o que eu vou mencionar, uma grande parte dos melancólicos acabam de fato perdendo todo esse talento, todo esse arsenal, esse arcabouço de conhecimento, esse arsenal de possibilidades, de potencial, acaba sendo destruído por uma angústia profunda. Acaba sendo destruído por uma apatia abrupta, selvagem, destrutiva, que ao final, quando você olha para uma pessoa assim, você até pensa, será que tem tanto potencial assim? Pois bem, tinha, mas infelizmente se perdeu ao longo dessa caminhada. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que pode chegar e fazer uma restauração, uma mudança, e fazer com que esse melancólico se torne produtivo nas mãos do Senhor. Mas estamos apenas nesse momento analisando o perfil natural do melancólico. Nós não estamos nesse momento falando a respeito do Espírito Santo, e claro que é importante que nós entendamos que quando o Espírito Santo chega, ele faz uma obra, como faz na vida de qualquer temperamento, de todo cristão, independente do temperamento, uma obra de transformação, uma obra de santificação, de aperfeiçoamento, que muda, altera, de forma muito significativa essas realidades, principalmente as dos defeitos. Então nós vemos uma mudança drástica nesse quadro. E o que o Espírito Santo basicamente faz? O Espírito Santo ele vem e ele transforma esses processos negativos que existem no coração, na alma, na gênese da realidade de alma do perfil do melancólico. O Espírito Santo faz com que esses processos negativos se transformem em padrões positivos. Ele faz com que esse potencial seja de fato explorado ao máximo. E aí nós temos então grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que podem acontecer por meio disso. Mas a chave desse processo, na verdade, o segredo dessa motivação para o melancólico está justamente na sua mente. Então a obra do Espírito Santo na vida de um melancólico passa muito por uma reprogramação, por uma mudança de mente, por uma mudança de mindset, ou seja, uma mudança de mentalidade, a fim de que a chave possa virar e essa chave possa acionar uma vida que de fato dá certo, uma vida que de fato produz. E ela começa a acontecer quando o melancólico se torna um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então isso é tremendo, é poderoso. Em suma, como você já viu, o melancólico ele é talentoso, perfeccionista por natureza, ele é muito sensível, ele é um apreciador de beleza, ele é estético, então ele aprecia beleza, beleza artística, ele é analítico, ele é abnegado, ele se sacrifica, ele é um amigo leal, mas além dessa realidade tem alguns aspectos negativos, ele é muito introvertido na maioria das vezes, e realmente isso acaba causando uma certa dificuldade para ele em várias ocasiões. Além desses dotes já mencionados, ele tem uma tendência a ser genioso,
por causa que ele é muito crítico, ele tem uma tendência a ser pessimista e um tanto egocêntrico, ok? De forma geral, melancólicos costumam trilhar caminhos ligados a serem músicos, compositores, artistas, inventores, na sua maioria os inventores são melancólicos, mestres, teóricos, extremamente importantes para tanta realidade da vida, na maioria são melancólicos, ok? As escrituras sagradas vão nos ajudar a entender o perfil do melancólico. Nós estamos aqui falando a respeito de um deles, que é esse melancólico famoso, um grande homem de Deus, importantíssimo na história bíblica, que é Moisés. E a verdade é que o melancólico, pelo seu próprio perfil, às vezes nos dificulta um pouco a compreensão, porque a gente não sabe exatamente quando que é o temperamento que está dando conta do recado e quando que é a intervenção do Espírito Santo de Deus que está dando conta do recado, por causa das suas habilidades naturais. Então, é importante que nós estamos falando do Moisés, mas o Moisés, ele viveu antes de Pentecostes, ou seja, ele viveu antes da experiência de ser alguém habitado pelo Espírito Santo de Deus. Moisés, ele tinha a influência do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, após o seu chamado, após a sua conversão, após a sua vida direcionada pelo Senhor, mas ele não é alguém da nova aliança, ele não é alguém do Novo Testamento, para que a gente possa entender tão bem como alguém controlado e dirigido pelo Espírito Santo por meio da experiência de estar dentro desse homem de Deus. Ele via na antiga aliança, ok? E como alguém da antiga aliança, como eu disse, às vezes nós vamos ter que ter um pouco de habilidade para identificar dentre as características desse melancólico, o que de fato é Deus e o que de fato é o próprio melancólico em si. Por que isso? Porque o melancólico, ele costuma experimentar uma flutuação muito grande de humor, que por vezes se confunde, de modo que a gente não sabe exatamente o que é em algumas ocasiões. O caminho mais fácil de identificar esse melancólico é justamente por meio da sua área escura, é por meio da sua realidade que é visivelmente negativa, aquelas situações em que fica evidenciado o que não é bom, o que não está legal, o que não está tratado na vida desse homem. Então fica mais fácil. Quando nós falamos das habilidades, por mais que é clara essa área, ainda assim não fica clara se é da característica do temperamento ou fica clara porque é de uma atuação do próprio Espírito Santo de Deus. Muito bem, quando nós falamos da história de Moisés, nós percebemos pelo menos 3 períodos. Nós percebemos os primeiros 40 anos, depois tem mais 40 anos e depois tem outros 40 anos. Então nós podemos de algum modo, assim, fatiar e particionar essa vida, essa experiência de Moisés nesses 3 momentos, sendo que os 40 anos iniciais, ele basicamente se dedica a aprender a respeito da cultura egípcia. Ele, dentro do seu contexto inicial, ele é alguém que é educado por esses 40 anos iniciais dentre a sede da cultura egípcia. Depois, 40 anos posterior, ele vai se tornar um cuidador de animais, e ele vai viver a sua vida por 40 anos, basicamente, cuidando animais no deserto. Olha que situação. Sendo que quando ele tem 80 anos, então, a história dele vai mudar, fruto de um chamado do Senhor, em meio a uma sarça ardente, que vai mudar completamente o destino da vida desse homem, e vai fazê-lo um dos líderes mais importantes do mundo, e mais importantes da história universal. E essa mudança operada na vida desse melancólico, por vezes ela é gradativa, em algumas situações ela tem algumas interrupções, em alguns momentos nós percebemos um avanço nessa transformação, em alguns outros momentos nós percebemos uma regressão, nós percebemos que ele regride naquilo que o Espírito Santo estava tratando na vida dele. Moisés, ele vai se transformar, na verdade, em alguém muito produtivo nas mãos de Deus, na medida que ele passa a ser direcionado pelo Espírito Santo. Vamos a algumas características da vida de Moisés, que estão dentro desse tema, dentro desse perfil do melancólico. Ele é
talentoso. Moisés é alguém extremamente talentoso. A gente pode perceber isso justamente pela habilidade que ele teve de conhecer. Estevão fala isso em Atos, que ele é alguém que dominava e conheceu aquilo que era a cultura e o conhecimento dos egípcios. Naquele exato momento do mundo, o Egito era a grande nação, o Egito era a potência mundial daquela época. Ou seja, Moisés foi doutrinado, foi um aprendiz, foi alguém que foi um aluno da cultura egípcia e explorou todas as faculdades e os conhecimentos dentro daquele mundo egípcio. Isso é muito importante. Isso mostra a habilidade cognitiva, mental do nosso querido Moisés. Agora, um detalhe importante, por mais que ele foi profundo no seu conhecimento da cultura egípcia, ele conseguiu não se contaminar e não ser dominado por aquilo que a cultura egípcia ensinava também. A gente pode perceber isso em meio às superstições e magias existentes no contexto do Egito. Isso não domina a vida de Moisés, muito pelo contrário, ele continua sendo firme aquilo que de fato ele era, como um hebreu, como alguém que era um homem temente a Deus. Isso vai ser muito importante na sua caminhada. Então, quando o Espírito Santo começa a inspirar e a atuar na vida dele, nós vamos perceber outros dotes, porque até então ele era um homem que ainda não tinha uma experiência poderosa com Deus, mas em algum momento posterior ele se torna um grande escritor, e talvez o mais importante escritor do Antigo Testamento. Assim como o apóstolo Paulo foi o grande escritor reconhecido do Novo Testamento, Moisés vai ser o grande escritor reconhecido do Antigo Testamento. Afinal de contas, ele é o autor do Pentateuco, 5 livros iniciais de Moisés, os 5 primeiros livros da palavra de Deus. Isso é muito importante nós entendermos. O seu talento também se dá até pelo efeito dramático com que ele vive algumas situações. E essa dramaticidade ela é percebida não apenas no seu chamado inicial diante de Deus, mas também na maneira como ele consegue ir contra Faraó. Nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito desse momento inicial, quando Deus o chama, mas quando você percebe ele indo ao grande homem, o grande imperador, o grande dominador daquele momento que era o Faraó, diante de todo o seu poderio bélico e do seu temperamento, personalidade, extremamente dominador e mau, como era de fato Faraó, nós percebemos um homem que ele está ali na frente dessa figura, sem apresentar grandes emoções, sendo que nós sabíamos, de acordo com aquilo que lemos, como que foi esse momento quando Deus o chamou. Mas diante de Faraó, ele está lá, diante de um momento de extrema pressão, de extrema situação assim, agressiva, porque ele está diante do grande Faraó, e ele está lá, aparentando estar completamente seguro daquilo que está acontecendo, sem esboçar grandes emoções, a não ser confrontando Faraó para que ele pudesse libertar o povo do cativeiro. Como que você entende isso? A grande questão é essa: o melancólico, ele tende, nos momentos de pressão, dependendo do tipo de pressão que que a vida exerce, ou que alguém exerce e submete o melancólico, ele costuma se sair muito bem diante de momentos de pressão. Ele acaba sendo impulsionado em meio a essas situações de pressão a demonstrar o seu talento. Agora, quando a pressão passa, há uma tendência natural a ele voltar à apatia que lhe é peculiar. Olha que coisa um tanto contraditória. Então, os momentos de pressão na vida de um melancólico acabam esticando ele a demonstrar todo o seu talento natural. Mas quando essas pressões cessam, passam, há uma tendência natural a ele voltar a um processo de apatia. E ele volta a ser, então, dominado pela sua própria melancolia. Isso, quando não, é alguém que o Espírito Santo já encheu e passa a controlar. E nós temos situações completamente diferentes dessa que eu acabei de narrar. Ele também é alguém abnegado. E essa abnegação fala de sacrifício. Agora é interessante nós entendermos isso, porque isso tem aspecto negativo também. É um aspecto positivo em algumas análises, mas também tem aspectos negativos, porque dentre os temperamentos, ele é alguém que tem um desejo nato a sacrificar-se a si próprio. Então, a ideia de se sacrificar não é nada incomum e não é nada muito diferente daquilo que o melancólico pensa a respeito da vida. Agora, qual que é o problema que podemos perceber aqui? O problema é justamente que
o melancólico é alguém controlado por um complexo de culpa. Então, o complexo de culpa que ele vivencia internamente, na maioria das vezes, é o que o conduz ao auto-sacrifício. Deixa eu explicar melhor para que você possa entender. Então, ele tem uma inclinação natural a se dedicar a causas que exijam sacrifício, que exijam um custo pessoal muito grande, que envolvam a base pessoal de alguém. Então, o melancólico tem essa tendência a esse autossacrifício. Mas, cuidado, isso é muito importante ser dito. Não necessariamente ele faz isso por amor a alguém, mas ele faz isso muitas vezes por causa da sua alma, do seu temperamento, que é egoísta. Lembremos que uma das características iniciais daquilo que nós falamos é o egoísmo. E por que ele é egoísta? Por quê? Porque essa visão está centrada nele mesmo, e ela acaba sendo um meio do melancólico elevar a sua própria autoestima através de um auto-rebaixamento. Ou seja, ele é uma maneira de crescer em estima na medida que ele se rebaixa, porque ele entende que ele precisa se rebaixar por causa do seu próprio complexo de inferioridade, que é um tema que ele tem que administrar na vida dele ao longo da sua caminhada, justamente por causa dessa sensação de culpa que ele tem. Então, perceba, isso não é nobre, isso na verdade é até mesmo pecaminoso, é algo ruim, não é bom, mas é uma coisa que precisa ser reconhecida. Por que isso? Porque facilmente nós podemos dar ao melancólico, no caso Moisés, facetas de abnegação que são naturais à sua carnalidade, ao seu estilo de ser, quando na verdade ele pode estar fazendo isso simplesmente pelo seu jeito de ser e não por causa do Espírito Santo de Deus. Agora, importante ser dito, não significa que o Espírito Santo de Deus não esteja controlando e direcionando a vida dele. Então nós precisaremos caminhar um pouco mais próximo de um melancólico para perceber quando que é o Espírito Santo de Deus levando ele a sacrificar-se e quando é ele mesmo querendo, por causa da complexidade da sua alma, se sacrificar, por causa da sua sensação de culpa que ele costuma vivenciar. Vamos ver agora um detalhe importante de um melancólico direcionado pelo Espírito Santo de Deus a se sacrificar. Veja bem, quando a Bíblia vai falar dele, o autor de Hebreus fala a respeito de Moisés, lá em Hebreus 11, na Galeria da Fé, lá fala a respeito de Moisés, e vai, versículo 23 a 27, vai falar algumas informações importantes, dentre elas diz assim, que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Até aí, é natural do perfil do melancólico, mas o detalhe é o propósito envolvido nisso. E o propósito envolvido nisso era justamente a libertação do povo de Deus, era justamente cumprir o propósito de Deus, era justamente cumprir o chamado de Deus para a sua vida, e também, a Bíblia deixa claro isso em Hebreus capítulo 11, do verso 23 a 27, de que a razão pela qual ele fez isso, era por causa da percepção de que existia coisas mais elevadas do que aquilo que seus olhos físicos percebiam, ou seja, ele visualizava a eternidade, ele não visualizava as riquezas do tempo presente, desse mundo transitório, mas ele na verdade visualizava as riquezas que estavam por vir, ou seja, ele visualizava a eternidade. Isso é muito interessante. Ou seja, naturalmente, isso é muito importante ser dito, o perfil do melancólico, ele não se ilude tão facilmente quanto outros temperamentos com as recompensas da vida. As recompensas, por vezes, para ele, é vazia de sentido. Ele não é alguém que interpreta rapidamente as coisas e se seduz facilmente por aquilo que o mundo apresenta para ele. Ele interpreta, na maioria das vezes, isso como sendo falso e completamente transitório. Então, ele naturalmente, o melancólico, não é dado a isso. É por isso que muitos melancólicos, ao longo da história, eles deixam de lado toda uma fama, um reconhecimento e riqueza e se engajam em realidades que eles possam se sacrificar e se entregar para outras pessoas, ok? Isso dentro da compreensão altruísta, mas dentro de uma realidade diária, naturalmente, a visão não é tão altruísta assim, ela tende até mesmo a ser egoísta. Quando o Espírito Santo direciona isso, é maravilhoso. Muitos missionários transculturais, muitos missionários que atuam em lugares
completamente desafiadores, difíceis de lidar, uma grande parte deles tem esse perfil melancólico, e isso é importante, até mesmo como uma característica para que o Espírito Santo possa usar a fim de manifestar o poder de Deus nessas nações e nessas outras culturas. Ok? Então, obviamente, não estamos dizendo que todo missionário transcultural é melancólico, mas estamos dizendo que algumas características de temperamento do melancólico são facilmente utilizadas em prol do próprio reino de Deus, e eles têm uma facilidade de se identificar com essas realidades que outros não se identificam. Ok? Nós falamos um pouquinho do complexo de inferioridade, eu quero explorar um pouquinho mais a respeito disso, porque isso é um tema muito importante da vida de um melancólico, complexo de inferioridade. Ou seja, o melancólico tem muitos talentos, ele é alguém extremamente hábil, extremamente talentoso, mas é muito fácil o melancólico negligenciar, abrir mão, deixar de lado, declinar de todo esse potencial, de todos esses talentos, por causa que ele tem um excessivo sentimento de ser inferior. Olha que coisa complexa, não? Alguém dotado de tanta habilidade tem uma sensação de si mesma que não é boa. A sua autoimagem acaba sendo extremamente crítica. E esse criticismo e demasia que ele faz acaba por rebaixá-lo. Então, como alguém que tem complexo de inferioridade acentuado, o melancólico, ele vivencia isso por causa que ele é extremamente perfeccionista. E esse perfeccionismo faz com que ele não costume se satisfazer nem com ele mesmo e nem com os outros. Então ele tem um desencanto natural. Ele sofre com um desencanto pelas coisas facilmente, naturalmente. Por quê? Porque ele tem um alto padrão de perfeição que nem ele consegue alcançar e nem as demais pessoas à sua volta conseguem alcançar. Complexo não? Por isso o nome é complexo de inferioridade. Isso é danoso para a alma do melancólico, precisa com certeza ser tratado, ser mudado isso, a fim de que ele possa entender o seu valor diante do Senhor. Ou seja, ele tem uma dificuldade a receber o elogio de verdade. Não porque aquele que elogia está sendo falso, mas porque ele não consegue, de fato, receber isso como um elogio. Ele tem uma tendência a interpretar a sinceridade do elogio alheio como uma falsidade, porque ele tem um padrão que rebaixa a si mesmo quando esse elogio chega próximo dele. Então, diferente de outro perfil que nós já vimos na semana passada, que um elogio pode matar, aqui o melancólico, o que pode, na verdade, comprometer é a crítica. Porque o elogio, ele tem a tendência natural a não ser recebido. Ele tem um tanto de dificuldade de receber esse elogio. E por que isso? É porque normalmente o melancólico, ele ativa uma lista de desculpas que fazem com que aquilo não seja recebido. Ele tem dificuldade quando ele é desafiado e ele é comissionado e responsabilizado para algo. Ele tem uma tendência natural de dizer, eu não consigo, eu não, estou fora. E aí então, rapidamente, como que descesse uma lista de situações que o impedissem de dizer sim, sendo que seria tão fácil ele cumprir aquela tarefa, dado ao fato de que ele tem tantas habilidades. Mas ele tem essa relutância, porque para ele tem uma aversão à crítica. A crítica é algo extremamente destrutivo para ele. Ele já convive com a autocrítica demasiada. Então, se existir a possibilidade de uma crítica alheia, ele prefere... ele acaba fazendo a preferência de dizer não do que conviver com essa crítica e de cumprir aquela tarefa que seria talvez até mesmo fácil de ser cumprida. Como perceber isso? Basta olhar para a vida de Moisés e o chamado dele na sarça ardente. Você lembra disso? Perceba basicamente o que acontece. Deus o chama, Deus fala com ele lá naquela sarça ardente. Ao final ele vai cumprir o chamado de Deus, Deus vai usá-lo, debaixo do poder de Deus ele vai ser um grande homem de Deus. Mas se nós avaliarmos aquilo que ele disse, na comparação com aquilo que de fato ele fez em Deus, e também por meio daquilo que Deus o dotou naturalmente também, nós vamos perceber que tudo que ele falou para Deus era uma grande mentira, fruto da imagem errada que ele tinha dele mesmo, e fruto de uma lista de
de desculpas que ele deu para o Senhor, para não cumprir com aquilo que Deus o chamou a fazer. Isso mostra, isso é importante ser dito, a dificuldade que os melancólicos têm de dizer sim para o chamado de Deus, para o propósito de Deus e para as coisas que Deus os chama a fazer. Sendo que eles são extremamente úteis, extremamente hábeis, absurdamente sensíveis e totalmente capazes de dar conta do recado. Mas por causa do seu complexo de inferioridade, eles normalmente fazem que nem Moisés fez. O que Moisés fez? Deus o chamou e ele falou: eu não tenho nenhum talento. Como que ele fala isso? Ele diz assim: quem sou eu? Essa é a expressão do melancólico. Quem sou eu? Aí Deus fala com ele: eu serei contigo. Então não importa quem você é, o importante é que eu sou contigo. Pronto, basta. Mas aí Deus insiste no chamado e ele vai avançando. Ele diz: eu não tenho tanto conhecimento assim. Eu vou usar uma expressão mais diante do contexto da nossa realidade como igreja. Eu não tenho teologia. Eu não tenho tanto tempo assim de conhecimento bíblico, teológico, doutrinário. Ele basicamente diz: ele fala para Deus: se me perguntarem o que eu vou dizer? É basicamente o que ele responde para o Senhor. Eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer para eles? Que lhes direi? É a expressão que ele usa. Aí Deus relembra quem ele é. Deus fala assim: olha, eu sou o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Eu sou o Deus dos patriarcas. Você nem saberia que eles existiriam se não fosse eu ter escolhido eles e feito o que eu fiz através da vida deles. Então, basta você confiar em mim, basicamente Deus está falando. Então, o interessante aqui é que não é o quanto nós sabemos, mas é o quanto nós nos importamos. É isso que Deus estava tentando falar para o melancólico Moisés. Não era importante para ele o quanto ele sabia, mas o quanto ele se importava com aquela causa que Deus estava querendo chamá-lo. Porque em meio à sua minuciosidade, ele estava fazendo uma medição rápida para ver se estava contra o recado. E na conclusão que ele chegou: eu não dou conta. E Deus não estava olhando para o minucioso, Deus estava olhando para o macro. E o macro envolvia o chamado de libertar um povo inteiro de Israel do Egito. Então Deus decide chamar. Ou seja, o sucesso na vida de Moisés, bem como o sucesso na vida cristã, não está na habilidade, mas está na disponibilidade. O que Deus está falando para ele é: se disponibilize e eu vou te usar. Não é o quão hábil que você é o que importa, mas sim o quanto você se dispõe é o que de fato importa. Mas ele continua, você sabe disso, e ele basicamente diz assim: olha, ninguém vai acreditar em mim, ninguém. Eles não crerão, ele argumenta com Deus. Então, por que ele fala isso? Porque ele tem um medo de ser rejeitado, ele não suporta a crítica. Então, pelo medo de ser rejeitado, ligado ao seu complexo de inferioridade, ele então diz para Deus: ninguém vai me ouvir, ninguém vai me dar bola. Eu sou fraco de argumentação, eu não consigo me comunicar bem, eu não consigo me fazer conhecido, eu não tenho essas habilidades. Eles não vão me ouvir. E Deus fala: eles ouvirão a tua voz. Deus fala isso para ele. Você sabe como é que funcionou isso? Ele estava tão convencido que não conseguia ser usado por Deus. Deus vai levantar o irmão dele, Arão, para poder dar um jeito nisso. Mas a verdade é que esse melancólico está se expressando diante do Senhor, porque ele tem pavor de pensar de que de fato Deus está o chamando para algo tão grande assim. É uma responsabilidade que ele não gosta de ser protagonista, ele não gosta de estar à frente disso tudo. Ele avança um pouquinho mais, ele fala: não posso falar em público, eu não sou eloquente. Deus diz: olha, quem fez a boca do homem? Deus pergunta para ele, basicamente fala assim: olha, você está falando que não pode, eu criei a sua boca e conheço exatamente tudo que envolve a habilidade de fazer alguém falar, então fica tranquilo que eu vou te usar. Então, o que acontece? Apesar dele não ser tão dinâmico, ele não ser tão carismático quanto outros temperamentos, como nós já falamos do sanguíneo, do colérico, a verdade é que quando o Espírito Santo começa a tratar e ele faz essa obra de transformação, ele tem a capacidade de fazer o melancólico se transformar num orador muito grande, muito bom, e um grande comunicador, eficaz comunicador. Isso com certeza vai acontecer na vida do Moisés, porque pregar a palavra de Deus não tem a ver com eloquência, mas tem a ver com obediência, ok? Então isso é muito importante nós entendermos. Mas ao final ele diz: eu não quero ir. Diante de tantas argumentações, ele basicamente termina dizendo: eu não quero ir. Por quê? Porque ele tem indecisão demais dentro dele. E ele tem pouca praticidade, ele é mais teórico do que prático. Como que ele vai conseguir pesar isso tão bem, poder dar uma resposta favorável a Deus?
Então, essas são as lutas naturais de um melancólico. Além disso, o melancólico também tem um problema com uma outra realidade que o perturba muito, que é a ira. Pois é, a ira. Só que a ira do melancólico, ela é uma ira contida, reprimida. E isso faz com que gere grandes tumultos internos, porque a ira reprimida é um mal que vai se arrastar na vida do melancólico até que ele consiga tratar isso diante do Senhor, até que o Espírito Santo trate isso no coração dele. E a sua incapacidade de controlar essa ira vai roubar muita coisa dele. No caso de Moisés, roubou nada mais, nada menos do que o acesso a Canaã. Veja o que pode ser roubado na vida de um melancólico. Roubou na vida aqui a ira contida, reprimida, vai roubar ele de ter acesso à terra prometida. Perceba a gravidade disso. E por quê? Porque essa ira, ela é um solo fértil para irritabilidade. Ou seja, a ira contida, reprimida, torna a pessoa irritada facilmente. E essa irritação vai se manifestar em algum momento. E dependendo da situação, essa irritação vai trazer danos significativos. Importante ser dito, nem toda ira é errada. Nem toda ira é errada. Mas quando a ira é carregada de complacência com o seu próprio pecado, quando a ira ela está ligada à alma humana necessariamente, egoísta, ela desagrada a Deus e ela acaba levando para outros pecados. E isso vai gerar uma tensão muito grande. No caso de Moisés, vai fazer com que ele vai ter que lidar com essa alma dele diante do Senhor. Agora é importante ser dito, né? Nós estamos analisando Moisés, irmãos. Moisés não era qualquer melancólico, não. Moisés, ele era o líder de milhões de pessoas, conduzindo elas para sair do Egito rumo à terra da promessa. Isso não é coisa fácil de se fazer, não, irmão. Então é importante você entender que esse homem estava debaixo de muita pressão. Ele estava conduzindo um povo que facilmente murmurava, reclamava, brigava, se estressava, e ele era o cara que estava ali na posição de líder, conduzindo todo esse processo. Então, até que essa ira seja de fato confessada, por meio do arrependimento diante do Senhor, essa ira vai causar muito mal-estar e pode trazer muito dano à vida do Moisés. Até mesmo, e aí nós estamos agora indo para a parte final da nossa ministração, isso pode causar uma depressão. E nós temos então a triste experiência da depressão de Moisés, mostrada também na Bíblia, e ele é dentre alguns poucos homens de Deus da Bíblia, que pede para Deus matá-lo. Ele pede para Deus, tira a minha vida. Ele é um desses homens que pede para Deus tirar. Talvez tenha algum melancólico aí do outro lado, vendo essa transmissão e tenha falado, eu entendo ele. Porque talvez você já, em algumas ocasiões, já pensou algo semelhante àquilo que Moisés fala para com o Senhor, pedindo para que Deus pudesse removê-lo desse mundo, para que Deus pudesse tirá-lo. E é importante nós olharmos para essa questão da depressão e principalmente analisar a raiz dessa depressão. E quando eu falo de depressão, claro, nós não somos ignorantes a respeito da vida e nem da ciência, e nós sabemos que a depressão tem muitas raízes e muitas causas, mas uma grande parte delas, explicada pela Bíblia Sagrada, vai nos mostrar que muitas depressões, na verdade, elas começam e se mantêm pelo resultado da autopiedade. E a verdade é que não importa o temperamento agora, mas claro que o temperamento melancólico tem essa autopiedade mais acentuada. Mas toda autopiedade, toda autocomiseração, ela é um solo fértil para a depressão. Não estou entendendo o que é essa autopiedade. Vou traduzir, dó de si mesmo. É a sensação de coitadinho de mim. Essa é a lógica que está por trás dessa autopiedade. Então, o tema aqui na vida do Moisés, da depressão que ele teve, é justamente porque o melancólico, ele tende a se sentir assim mais do que os outros, na comparação com os outros temperamentos, porque ele até pode se demonstrar alguém
que está tudo bem. Ele pode até mostrar bondade exterior, ele pode até, de algum modo, mostrar toda a sua habilidade exterior, mas muitas vezes o melancólico padece internamente de uma sensação de dó de si mesmo, uma sensação de, um sentimento de perseguição, um sentimento de autopiedade, como eu mencionei. E isso o abusa e o traz um completo estado de apatia, que em alguns casos conduz assim fortemente a uma depressão. Então nós vemos um pouco desse registro no livro de Números, no capítulo 11, do versículo 10 a 15, nós vemos um pouco dessa realidade. E é interessante porque, veja bem, a realidade ali é de reclamação do povo. O povo estava reclamando do maná que caía do céu, o povo estava reclamando da provisão do Senhor. Então, diante desse quadro é interessante, porque olhando de fora, qualquer um fala assim, entenderia assim, a culpa dessa reclamação é do povo. E a culpa não é nem de Deus que está dando, e também não é do Moisés que está liderando, a culpa é do povo. Mas quando ele vai argumentar diante de Deus, o que ele argumenta? Ele argumenta na perspectiva de dó de si mesmo. A oração dele a Deus é basicamente, ó Deus, você não está vendo eu aqui? Você não está me vendo nessa sobrecarga, nesse fardo absurdo, extremado que o Senhor me conduziu? Ou seja, normalmente aqueles que pedem a morte, eles não estão sobrecarregados pelo fardo que está os esmagando, entre aspas, mas sim pela atitude que eles têm para com esse fardo. É uma visão que eles têm dessa situação. E nessa visão, eles entendem que eles estão numa condição assim de coitados, coitadinho. Será que ninguém pode ter pena de mim? E ele está olhando isso, falando isso com o Senhor. Então, a escolha aqui deveria, né, e é mais fácil olhar de fora, sendo que internamente é desafiador viver essa experiência, mas deveria ser de gratidão ao Senhor. Ele deveria fazer como muitas vezes ele fez, orar ao Senhor para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo, e orar pela realidade da dureza do coração do povo, mas naquela ocasião ele foi por um caminho de autopiedade, e essa autopiedade vai desmotivando ele. Por quê? Porque a verdade é que a escolha pela reclamação, ao invés da escolha pela gratidão, ela vai nos levar facilmente à depressão. Perceba, isso é muito importante, forte e digno de você passar a viver essa experiência. A escolha da reclamação, em vez de a escolha pela gratidão, nos leva facilmente à depressão. Essa é a realidade. Então não foram as circunstâncias que deprimiram Moisés, mas foi a reação de Moisés pelas circunstâncias que o deprimiu, porque diante dessa situação ele se sentiu coitado. Pare e pense, nesse momento, principalmente você melancólico, se em muitos momentos que você teve uma tendência enorme à depressão, a pergunta que você deve fazer é se de fato foi a situação ou a reação que você teve de dó de si mesmo diante daquela situação. Você vai perceber que na maioria das vezes, o dó de si mesmo e essa autopiedade o levaram facilmente a um declínio rumo à depressão. Para fechar, o tema importante disso tudo envolve, e eu volto nesse tema, do perfeccionismo do Moisés. Porque ele é algo usado pelo Senhor também, mas em outras ocasiões é algo extremamente complicado para ele. Por que é usado pelo Senhor? Deixa eu fazer um comentário para você entender melhor a minha ideia aqui. Que outro personagem Deus usaria para poder fazer tanta coisa delicada na história de Israel? Que outra pessoa teria tanta habilidade de ouvir a Deus e detalhadamente afirmar isso ao povo e escrever isso para que a gente pudesse ter isso na nossa mão hoje? É nada mais, nada menos que o próprio Moisés. Para ele foi dado lei cerimonial, para ele foi dado lei administrativa, para ele foi dado as instruções quanto ao sacerdócio, para ele foi dado as medidas da construção do tabernáculo. Meu Deus, só aí eu já me perderia na primeira parte da história. Imagina Deus falando comigo a respeito disso, eu chegaria, para montar um negócio aqui que a gente vai chamar de tabernáculo. Mas ele não, ele foi minucioso.
Então, para alguém com esse perfil, receber um mapa dos céus, a fim de manifestar um projeto na terra, é fácil, porque está ligado também ao seu próprio temperamento, é uma habilidade que ele tem, por ser perfeccionista. Ele é hábil nessa compreensão, mas o fruto desse perfeccionismo também pode atrapalhar ele. Por exemplo, por ser tão perfeccionista e conduzir os processos de maneira tão hábil, muitas vezes ele puxa para si, e ele vai fazendo, e se deixar, ele faz tudo. E isso pode gerar uma exaustão e pode levá-lo à morte. É mesmo? É. Graças a Deus pelo sogro do Moisés que apareceu lá, um dia de visita, né? Para fazer uma visitinha, o sogro lá chegou, começou a olhar a situação e falou, meu, chega aqui, Gerrão, chega aqui porque o negócio... Eles falam, cara, você vai morrer, você está exaurido, você acorda cedíssimo, vai trabalhar, você volta para casa tarde demais, você vai perder a tua família, vai perder o ministério, vai perder tudo. Aí o Jetro, o sogro de Moisés, dá uma recomendação: delegue autoridade, delegue responsabilidade. Isso para a minha vida e para a sua é óbvio, não é mesmo? Mas para Moisés não era. Por quê? Porque o perfeccionismo faz com que facilmente esse líder fale, ninguém vai dar conta, ninguém vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Não adianta, eu vou entregar, as pessoas vão fazer de qualquer jeito, eu vou ter que tomar de volta mesmo. A verdade é essa. Adianta delegar, aí a pessoa vai lá e arrebenta com tudo, eu tenho que ir lá e ter que fazer retrabalho. Já ouviu essa expressão, né? Os melancólicos usam bastante ela. Então, em nome de não ter retrabalho, ele puxa para si, deixa que eu faço que é mais fácil fazer. Sendo que na verdade está acumulando ali um desgaste que por vezes é catastrófico e vai levá-lo a perdas significativas. Por que isso tudo? Porque o melancólico ele teme a rejeição. E ele tem um baixo conceito de capacidade alheia também. Lembremos que ele é perfeccionista. Então, ele não é perfeccionista só consigo mesmo, mas ele é também com os outros. Então, basicamente, ninguém à volta é tão capaz de dar conta daquilo que precisa ser feito na mente do melancólico. Mas ele é leal. E nós vamos terminar essa explicação dizendo que ele é leal. Ele é altamente leal. Ele é leal, ele é fiel ao Senhor. Ele de fato foi um amigo de Deus, alguém confiável. E a verdade é que apesar de um melancólico não ter muitos amigos, ele é extremamente amigo, leal e fiel àqueles que ele tem. Ele é alguém que foi muito devotado ao Senhor, foi alguém que de fato foi conduzido pelo Espírito Santo. E mesmo em meio à insegurança, mesmo em meio ao pessimismo natural, mesmo em meio à tendência à depressão, ele conseguiu mostrar uma imagem de um pai responsável para toda uma nação. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Ele, em meio a todas essas realidades, quando os problemas surgiam, ele prontamente buscava a Deus e encontrava a resposta do Senhor para poder então aplicar junto ao povo. Isso é maravilhoso porque Deus não usa homens perfeitos, mas Ele usa homens que confiam nele. E quando o melancólico, assim como qualquer outro temperamento, confia no Senhor, Deus pode usar poderosamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha aprendido algo por meio dessa lição, por meio dessa ministração, dessa aula. Se você gostou, esse é o momento que você pode fazer um print dessa transmissão. Talvez você possa fazer um print daquelas suas anotações, publique nas suas redes sociais, publique lá no Stories, seja do Facebook, seja do Instagram, publique nas suas redes sociais, para quê? Para que mais pessoas possam ser alcançadas e sejam despertadas em interesse em ver essas ministrações. Se você está achando interessante, se você está gostando, esse é o momento que você tem de poder nos ajudar a propagar mais essa série de mensagens a respeito do tema temperamentos. Amém? Deus abençoe poderosamente sua vida. Nós vamos orar nesse momento e que você possa, no nome de Jesus, aprender tudo isso e aprender como que o Espírito Santo pode usar a sua vida poderosamente nas mãos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos pela vida dos melancólicos nessa noite. A semelhança de Moisés, bem como a semelhança de tantos profetas e apóstolos que foram grandes personagens e grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus também, nas tuas mãos. Nós queremos nesse momento confiar a vida desses melancólicos ao Senhor.
e pedir no nome de Jesus que o Senhor possa fazer uma obra tão magnífica, tão poderosa na vida deles, como a que o Senhor fez na vida de Moisés. Que essas qualidades possam ser usadas pelo Senhor para a tua glória, e que esses defeitos possam ser diminuídos, minimizados pelo Senhor, a fim de que o Espírito Santo possa tratar, trabalhar e operar grandemente através da vida desses queridos e amados melancólicos, que foram criados pelo Senhor assim, para o louvor da tua glória. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você. Até a nossa próxima ministração a respeito do tema temperamentos. Na próxima terça-feira, nós encerraremos essa série de mensagens sobre temperamentos, falando a respeito do fleumático. Te vejo lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.